cliente não está pronto para fechar agora, não pressiona para ele fechar agora. Se o cara não tá fechando, tem uma objeção, tá oculta. A única coisa que a gente não consegue colocar na pessoa é a fome de vencer, meu irmão. Total. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Consórcio Club e hoje nós estamos com um convidado super especial aqui, Sanley Lima, aqui do time Lion, CEO do time Lion, a operação número 1 do Brasil da Servopa, né? Vendeu mais de 140 milhões em novembro de 2025 em um único mês, tem crescido muito, é um cara que, cara, eu já conheci agora, mas é um cara que eu já tenho admirado o trabalho que ele tem feito, que eu tenho visto que tem feito um trabalho super legal, super admirável a nível Brasil. Sanleyzão, seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast do Consórcio Club, muito bom ter você aqui com a gente. Show de bola, obrigado pelo convite, cara, me sinto muito honrado de verdade de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da nossa trajetória aí, então obrigado pelo convite, cara, eu que agradeço. Coisa boa, maravilha. E o objetivo desse podcast é que a gente passe para pessoas que estão começando no mercado de consórcios, que querem crescer, que realmente querem prosperar nesse mercado, um pouco da nossa experiência, né? Operações maiores que já vendem 50, 80, 100 milhões por mês. O que a gente fez para chegar até aqui? Então, eu queria que você começasse a contar a sua trajetória aí no mercado de consórcio, há quantos anos você está nesse mercado, como que você começou, como que foi essa trajetória? Que legal, cara, que legal. Eu tô nesse mercado há aproximadamente 10 anos. Nossa. 10 anos de mercado. E nesses 10 anos foram muitos aprendizados, né? Legal. E vai ser bacana compartilhar a minha história aí. Eu comecei no consórcio a convite de um amigo. Então, eu costumo dizer que esse amigo gostava muito de mim e ele acreditava mais em mim do que eu mesmo, cara. Mesmo. Foi muito bacana, porque ele insistiu muito para eu ir pro mercado. Ele falava, cara, você vai se dar muito bem nesse mercado, nesse segmento. Então, vem trabalhar comigo, vem trabalhar comigo. E talvez por conhecer um pouco mais a minha história, eu costumo dizer que ele veio do mesmo lugar que eu e foi crescendo, né? Então, nós somos sobreviventes. Se sobrar um pouquinho de tempo no final, a gente fala sobre isso. Mas comecei a trabalhar muito novo, com 11 anos. Então, já trabalhei em indústria, já fui costureiro, cara, você acredita? Já vendi flanelinha no sinaleiro, cara, já vendi abacaxi na frente de banco, então eu tenho mais lavacar, já trabalhei de tudo, cara, vendedor de imóveis, e eu decidi estudar, né? A gente vem de uma cultura, né? A nossa família fala, pô, você precisa estudar para você ser alguém na vida, e foi esse o caminho que eu fui fazer, né? Então, estudei, ganhei uma bolsa de estudo, me formei em contabilidade, cara. Tá bom. E tava atuando na área nesse momento. Tava atuando na área, ganhando meus R$1.600, sofrido, cara, sofrido há 10 anos atrás. E esse meu amigo chegou para mim e falou, cara, você precisa vir trabalhar comigo. E eu falei, rapaz, como que é trabalhar com você? E a gente foi passando o tempo, a gente não conseguia se encontrar. E um belo dia ele falou, cara, vamos jantar lá em casa. E nesse dia ele me mostrou o produto. Olha só, há 10 anos atrás, ele me apresentou esse produto como um investimento, cara. Há 10 anos? Há 10 anos atrás. Então, a roupa... Ninguém falava disso na época. Ninguém falava disso. E a roupagem que ele me trouxe foi de investimento. Olha só, você pode vender a carta, a rentabilidade vai ser tanta, você pode fazer aposentadoria imobiliária. E eu falei, cara, é muito interessante esse negócio. Então, a partir daquele momento, eu comprei o produto. Eu falei, cara, eu comprei essa ideia. E daí eu pensei, se eu comprei, eu também vendo. É essa a ideia que a gente pensa. Eu não consigo vender o que eu não compraria. Eu me apaixonei pelo produto. Falei, cara, faz muito sentido. Mas eu tinha algumas responsabilidades, né? De CLT, aquele medo de sair, né, cara? Normal. E eu não fui naquele momento. Tá. Mas ele começou a jogar sujo comigo, cara. Ó, estratégia total. Utilizem, quem é prospectador aí, vai prospectar time, ele começou a me mandar as notas fiscais dele, cara, que ele emitia. Que ele emitia pra administradora. Cara, ele me mandou uma nota fiscal de 10 mil. Imagina como que isso cai para alguém que ganha 1.600. Falei, cara, o cara veio do mesmo lugar que eu, tá ganhando 10. Sim. Cara, passou pouco tempo, ele mandou uma de 30. Falei, meu irmão, eu fui conversar com ele, ele falou, cara, olha que sensacional. Eu ajudo as pessoas a investirem, estou ajudando pessoas, tirando da armadilha do financiamento, estou mostrando para eles um caminho, estou mudando a vida deles e de quebra, cara,
também tô mudando minha vida. Vem trabalhar comigo, meu irmão. E eu falei, cara, ainda não consigo. Passou mais um pouquinho, ele mandou uma nota de 70. Eu falei, cara, há 10 anos atrás, meu irmão, uma nota de 70 mil. E eu falei, cara, tinha a minha idade. Eu falei, poxa vida, faz muito sentido, esse negócio muda a vida mesmo. Eu resolvi me aventurar, entre aspas, né? Porque eu já tinha comprado o produto, eu olhei aquele negócio e falei, poxa, como assim? Eu transformo a vida das pessoas e ainda também a minha, né? E eu fui para esse mercado. Comecei a trabalhar e ali veio um grande aprendizado, meu irmão, que eu acredito que muitas pessoas passam por isso, né? Você vem com uma expectativa, eu tinha uma expectativa absurda que, pô, chegar, vou fazer a mesma coisa, só que eu não calculei que ele era consultor financeiro de empresas e já tinha uma carteira gigantesca. Então, a ascensão dele, cara, foi incrível, porque ele já tinha uma carteira, ele me apresentou a mesma coisa que ele tinha apresentado para mim, ele apresentou para os empresários e o pessoal comprou bastante dele, ele fez todo esse volume. Então, desde o início, cara, foi muito difícil para mim, porque eu não tinha o mesmo network, né? E, ao mesmo tempo, logo de largada, eu acertei uma venda de 2 milhões. Nossa Senhora, cara, 10 anos atrás. Né? 10 anos atrás, 2 milhões ia mudar praticamente minha vida. O que eu pensei? Eu fiz Você a conta, ganhava falei, em 2 anos de salário. Exatamente. Eu falei o seguinte, a administradora que eu trabalhava, eu recebia em vários meses, em 1 ano, basicamente. Falei, poxa, eu tenho 1 ano garantido do dobro do meu salário que eu ganhava. Falei, cara, que negócio sensacional. O que eu fiz, meu irmão? Convidei a família, cheguei em casa, falei, vendi 2 milhões, todo mundo me parabenizou. Tô rico, vamos pra churrascaria. Levei todo mundo pra churrascaria. Cara, foi aquela festa, foi incrível. Que legal. O que aconteceu, meu irmão? Esse cara tinha... Ali foi meu primeiro aprendizado nesse mercado. Venda feita, venda paga. O cara falou, manda o boleto pro dia 10 pra mim. Eu não conhecia, cheguei comemorando e tal. Meu irmão, não se comemora o contrato, a venda antes de ter boleto pago. Foi a duras penas que eu aprendi. Aprendeu a duras penas isso. E foi difícil, porque eu já tinha me imaginado naquele cenário de 1 ano de salário e tal. O cara me enrolou por algumas semanas, foram 2 meses. Então, eu gerei esse contrato de novo umas 8 vezes. Caraca. Então, isso gera... No final ele pagou? No final não pagou. Não cara. pagou, não nossa. Pagou. Só que isso, cara, para mim foi um grande aprendizado. Sim, que valeu às vezes mais do que o dinheiro. Mais do que o dinheiro. Então, eu vi o seguinte, talvez, se aquela venda tivesse dado certo para mim naquele momento, eu não teria me esforçado tanto e chegado onde eu cheguei. Total. Né? Então, eu levei isso como aprendizado, mas ao mesmo tempo, cara, a frustração foi tão grande. Como que eu falava para minha família que aquela venda não existiu? E que, poxa, minha vida ia mudar e como o vendedor ele tem um problema, que foi o meu. O meu problema era o seguinte, quando você tá tão pilhado em uma venda, as pessoas que estão nos assistindo podem comprovar isso, principalmente quem tá começando. Sim. Você tá tão pilhado numa venda, meu irmão, que quando ela tá para sair, o cara fala, gera para mim na próxima semana, na tua cabeça não consegue pensar em mais nada. Sim. Porque é a venda que vai mudar a tua vida. E aí você desfoca de todo o resto, perde o fluxo de energia, tudo. Não produzir, acabou com a minha energia. E passou um tempo, quando chegou que ele falou que não ia mais pagar mesmo, que não deu certo o projeto dele, ali foi onde caiu o meu chão. E ali eu tive que tomar uma decisão, meu irmão, porque foi muito difícil. Eu olhei e falei, cara, será mesmo que esse mercado é para mim? Será que esse mercado é para mim? Será que eu vou aguentar essas porradas? Porque foi uma porrada muito forte. Sim, eu de não... cara, né? De já cara, começou cara, tomando uma paulada dessa. Porque eu não conhecia, então para mim estava certo aquela venda. Sim. E quando vem uma pessoa de fora que não é do mercado, hoje é normal. Um cara fala que vai pagar e não paga, uma venda pode ser de qualquer valor. Eu não vou me estressar, tá tudo bem. Só que naquela época mudava a minha vida, aquela venda. Então, eu decidi continuar, cara. Mas olha que maluco isso. Imagina se uma venda de 2 milhões me barra, cara, se eu tivesse desistido. Esse é meu maior aprendizado. No ano passado, nós completamos um total de 1 bilhão em vendas. Que legal. Agora, você imagina se uma venda de 2 milhões me atrapalhasse a geração de 2 bilhões. Esse ano a gente vai completar mais 1 bilhão em vendas, então nós vamos completar 2 bilhões, 2 e alguma coisinha, né? Já está projetado. Então, agora imagina se aquela venda me para, meu irmão. Hoje eu tenho, na minha estrutura, com todo o time comercial, supervisão, marketing, treinamento, administrativo, todo o nosso back-office, todas as pessoas que prestam serviço para nós temos uma estrutura em torno de 70 pessoas, ou seja, são 70 famílias. Que estão sendo transformadas, que poderiam ser paradas por aquele contrato. Exatamente, meu irmão. Então é isso, essa é a minha mensagem principal, cara. Não desista, porque se uma venda para teu sonho, algo que pode mudar a tua vida, impactar a vida de centenas de pessoas ali na frente,
foi um divisor de águas para mim, porque eu poderia ter desistido. E eu vou falar para você, eu quase desisti. Eu cheguei ali, mas eu falei, cara, foi uma das primeiras vezes que eu pensei em desistir, assim. Na vida, eu não me lembro outra vez que eu falei, vou desistir desse negócio, porque eu sou muito persistente. Só que a porrada foi tão grande, meu irmão, que eu quase parei. Então agora, você imagina se eu paro, cara. 1 bilhão a menos, 70 famílias impactadas, né? Então... Cara, eu falo muito isso, né? Eu falo assim, antes de dar certo, vai dar errado. E é um negócio que eu aprendi muito na minha vida. Então, assim, cara, meu pai morreu quando eu tinha 4 anos, minha mãe era professora, eu fui começar a empreender com 18 anos, com 19 anos, eu montei uma empresa de eventos, que eu queria paquerar todo mundo da cidade e tal, vou fazer uma empresa de eventos, de festa. Cara, tomamos um prejuízo, fiquei devendo R$1 milhão com 20 anos de idade. Então já tomei uma cacetada dessa da cabeça. Eu falei, não vou empreender nunca mais. Esse negócio não dá pra empreender, isso não funciona. E cara, tomei muita porrada ali no início, 2, 3 primeiros anos empreendendo. Cara, me ferrei inteiro. E hoje tô com 30 anos, fazem 10 anos que eu empreendo ali. E, cara, as coisas indo super bem. Mas assim, antes de dar certo, cara, vai dar errado muitas das vezes. E a diferença de quem tem sucesso pra pessoa que não tem sucesso é aquela que desistiu antes das coisas acontecerem, né? Antes das coisas realmente darem certo. E, cara, que legal, hoje você já tá com 70 pessoas no time, que fantástico. E o que você atribui, assim? Beleza, você começou, então, você entrou no mercado, você começou e tal. E o que você atribui ali a sua virada de chave para você expandir? Até onde você foi sozinho, quando você começou a formar time, como que foi essa transição? Olha só. Sozinho, você tem o benefício de ser sozinho, né? É você por você, assim. Você produziu, né? Você tem a tua força braçal, né? Porque você pode produzir muito, tem várias formas de produzir muito sozinho hoje. Sim. Tem muitas formas de produzir sozinho. Hoje tem o marketing digital, que você consegue fazer uma esteira, produzir milhões sozinho, cai muita gente no funil. E com a nossa experiência que nós temos, né, nessa trajetória, nesses 10 anos, hoje eu venderia milhões sozinho. Sim. Eu não tenho dúvidas. Sim. Mas a minha questão foi propósito. Hoje, eu tenho certeza que provavelmente eu estaria ganhando mais dinheiro sozinho. Sim. Isso eu tenho certeza absoluta. Montaria uma esteira, faria isso, né, tranquilamente. Mas o tanto de mensagem que eu recebo de pessoas que falam para mim, Sam, ontem mesmo, o consultor me mandou, Sam, cara, tô passando por nada, assim, só para te agradecer. Transformou minha vida, essa empresa. Então, esse é o combustível. Então, para mim, foi o que virou a chave, foi esse propósito. Então, eu andei sozinho por algum tempo e virou a chave. Falei, cara, eu preciso compartilhar isso com pessoas. Né, eu preciso transbordar na vida das pessoas, eu preciso fazer isso. E quando nós decidimos fazer isso com um propósito, cara, ensinar tudo que nós sabíamos, sem abrir a caixa preta, o nosso time sabe tudo, todo o nosso processo, nós temos uma metodologia de vendas. Sim. Então, hoje nós temos um modelo de negócio na mão, né? Então, nós decidimos compartilhar isso com o time e esse foi o divisor de águas, cara. A gente começou a escalar e crescer muito. Então, no ano passado, nós éramos em 18 consultores até a metade do ano. Tá bom. Então, a nossa média de consultores no ano passado foi 29 consultores. Então, o resultado que nós tivemos no ano passado inteiro foram com 29 consultores, quando a gente traz a média ponderada de consultores. Sim. Né? E esse ano nós resolvemos escalar, nós resolvemos crescer, nós já estamos com 54. Que legal. Então, o boom foi criar a cultura. Nós temos uma cultura muito forte de resultado. Sim. O nosso time entrega um volume bem bacana em relação ao mercado. Até venda per capita por consultor, né? Que legal. Então, Qual que é a média de venda por consultor ali? Hoje, a nossa média de vendas... Daí varia, né? Tem aquele que vende 5, 10, mas a média do ano passado inteiro foi 1,6 milhões. 1,6 milhões por mês, por consultor. Legal. Isso. E os teus melhores consultores hoje, eles vendem quanto, mais ou menos? Cara, 10, 8, 7, varia. Então, tem aqueles que performam mais, tem os que performam menos, mas daí a gente tem essa média. Que legal. E desses consultores que performam mais, o que você acha que eles têm de diferencial? O que você acha que um consultor que vende 6, 8 milhões tem de diferencial para um consultor que vende 1, 2 milhões ainda? Cara, ele tem fome. Eu digo que a única coisa que a gente não consegue colocar na pessoa é a fome de vencer, meu irmão. Total. É a fome. Você pode ensinar metodologia, você pode cobrar, você pode chamar a atenção, você pode ir na reunião com a pessoa, mas o que você não consegue colocar, implantar dentro é a fome. E as pessoas que performam muito,
vem de dentro para fora. Ela chega cedo, ela sai tarde, ela não tem preguiça, meu irmão. Você chegar um lead de 11 horas e falar que era atendimento agora, ele vai parar o que ele está fazendo, ele sabe, ele entendeu que ele tem um tempo determinado, né? Desse tempo determinado, cara, vou ter que dar vida. Total. E esse cara entrega a vida dele nesse momento. Sim. E é um tempo determinado. Eu já passei por esse período de, cara, entregar a vida. Eu começava às 6 horas, terminava meia-noite e às vezes ia até mais tarde. São ciclos, né? São fases. São ciclos e fases. E a pessoa que entende isso, que ela tá passando por um processo que vai demorar um tempo para ela rampar e ela conseguir um resultado, ela vai ter que trabalhar muito. Então, eu vejo que a diferença da pessoa que performa muito para que não performa, de fato, é a fome de vencer, cara. Que legal. Eu concordo muito com isso. E aí, complementando o que você disse também, a gente tem a Rafa, que é a nossa melhor vendedora. Ela tá ali há mais de um ano, todo mês batendo 10, 12 milhões, mais de 10 milhões legal. Mensal. E aí muita gente pergunta, Pedro, o que você acha que é o grande diferencial de um vendedor de alta performance, né? E é isso que você falou. Ela primeiro está disposta a pagar o preço. Ela se dedica, ela trabalha, ela faz o que precisa ser feito, ela tem rotina, ela tem processos de follow-up, de poder abordar o cliente para poder fazer a venda. E um outro ponto que ela tem, que eu vejo que é um grande diferencial, ela se preocupa genuinamente com o cliente. E eu vejo que isso é um grande diferencial no mercado, porque você vê que no mercado hoje você tem vendedores, que são pessoas que querem empurrar o produto goela abaixo, de qualquer jeito para o cliente, botar uma parcela mais alta do que ele suporta às vezes, o cliente quer contemplar rápido, não tem lance, essa pessoa vende mesmo assim para o cliente de forma desalinhada, e você tem pessoas que realmente se preocupam genuinamente com entregar valor para o cliente. E essa entrega genuína, ela gera indicação, ela gera recompra, ela gera relacionamento. Então, complementando isso, uma coisa que eu vejo para a galera que está em casa aí, que está começando agora, além de você pagar o preço, venda de forma certa, venda se preocupando com o teu cliente, que eu acho que isso muda o jogo, né, cara? Total. Eu falo que o que faz vender é acreditar no produto de uma maneira incrível. O cliente, ele percebe o brilho no olho. Por que alguns consultores performam muito mais? Performa muito mais porque, cara, ele tem brilho no olho. Ele acredita no produto, ele acredita no projeto do cliente, ele sabe que vai realizar. Tem muitos consultores que não tá nem aí realmente para o projeto do cliente. Ele tá de olho em ganhar comissão. Sim. Cara, a comissão é consequência do bom trabalho que o consultor tá fazendo. E, cara, se tem uma coisa que acontece, é que o cliente percebe. O cliente percebe o consultor que está por dinheiro e o consultor que está preocupado com o projeto. O consultor que está preocupado com o projeto, cara, ele já mapeou o cliente, ele já conversou com o cliente, ele viu a capacidade. E se ele vê que está passando da capacidade do cliente, sim, ele traz o cliente e fala, poxa, vamos nesse crédito, eu como especialista indico você ir nesse. E o consultor, que daí eu não chamo de consultor, é vendedor, né? Tem uma diferença muito grande entre o consultor para o vendedor. Total. O vendedor quer empurrar a goela abaixo, meu irmão, sim, não está nem aí com o projeto, ele pensa, poxa, eu vou ganhar comissão, mesmo que cancele lá na frente, ele vai ganhar comissão pelo período, né? Sim. E esse é um grande problema do nosso mercado. Infelizmente, como todos os mercados, nós temos o consultor e o vendedor, né? Exatamente. O picareta e a pessoa que faz o trabalho certo, né? Mas eu acho assim, cara, hoje cada vez mais, né, com essa evolução e com esse crescimento do mercado, cada vez menos vai ter espaço para esse vendedor e cada vez mais vai ter espaço para esse consultor de fato que está se preocupando com a pessoa na ponta, né? E Sam, como que você encontra essas pessoas? Onde que você encontra esse time? Como que você faz esse recrutamento? Explica um pouco para a galera que está começando a formar time agora, como que você acha realmente um bom consultor, uma pessoa que vai, cara, performar legal? Ótimo. Nós temos vários canais de aquisição de novos consultores. Mas o que nós mais gostamos, cara, e dá muito certo para nós, é a indicação dos próprios consultores. Legal. Para mim isso dá muito certo. Por quê? O consultor, ele morre de medo de indicar alguém. Sim. Cara, ele não vai indicar alguém ruim. Então, ele vai indicar alguém, ele fala, ixi, esse aqui vai dar problema. Então, não indico. Não quer se queimar, né? É um filtro natural de pessoas boas vindo para o negócio. Que legal. Esse é o que mais dá certo, é o que mais performa. E outra, se ele está indicando, significa que ele conhece aquela pessoa. Se a pessoa conhece, se a outra pessoa conhece ela, ela viu a mudança de vida que essa pessoa teve. Então, ela aguenta passar pelo processo, meu irmão. Sim. As pessoas normalmente não conseguem passar pelo processo, mas quando ela tem uma prova real, sim, o que aconteceu com um amigo dela, um parente dela, um primo, enfim, ela fala, poxa, esse cara mudou de vida. Foi o que aconteceu comigo quando eu entrei. Sim. Eu entrei por prova real. Sim. O Patrick, inclusive, cara, sou muito grato pelo Patrick, que me convidou, acreditou em mim, cara, mudou minha vida. Eu sou uma pessoa muito grata. Então, direto eu mando mensagem pra ele e falo, Patrick, cara,
você mudou minha vida, Obrigado, meu irmão. né? Obrigado, cara. Você mudou mudou minha aquelas vida. notinhas. Meu irmão, foi sensacional. E ele acreditou em mim, cara. Sim. Me trouxe pro time e foi sensacional. Então, essa prova real de ver acontecendo é muito incrível. Então, para nós, o canal que mais dá certo é a indicação dos próprios consultores. Mas nós fazemos todos, cara. Existem várias formas. LinkedIn, você prospecta, tem Headhunter que busca profissionais e traz para entrevista. Legal. Nós fazemos de tudo, cara. O que você imaginar quando a gente qual que é o perfil dessa pessoa que vocês trazem? É uma pessoa que já é do mercado de consórcio? É uma pessoa que é do mercado de seguros? É uma pessoa que já tem experiência com venda? Qual que é o perfil de pessoa que você vê que mais dá certo? Ótima questão, cara. Vem naturalmente pessoas do mercado, porque como nós temos uma relevância bacana na região, as pessoas nos procuram e a gente acaba entendendo se for o perfil, se tiver alinhado com o que a gente busca, a gente contrata. Eu digo que hoje a gente fala mais não do que sim. A cada 10 entrevistas passa 3. Nós somos muito criteriosos mesmo. Nós temos muita gente que vem com muito vício já, né, de mercado. Total. E nós entendemos que uma pessoa só ela é capaz de estragar uma cultura inteira. É total. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande. Então nós pegamos sim pessoas de mercado com cuidado, um asterisco bem grande, né? Mas nós gostamos mesmo de formar pessoas, cara. É a minha paixão. Trazer pessoas que não são do mercado. Óbvio, vendedores têm a grande preferência, porque vendedor ele já tem aquele jeito de vendedor, né, cara? Então ele já sabe lidar com pessoas. Mas o mais impressionante, cara, é que muitas das pessoas que performam muito conosco não vieram da área de vendas. Muitos. Nós temos um caso de policial, de outro segmento, cara. Então, ele queria fazer uma transição de carreira e hoje está performando muito, mas muito mesmo. Que legal. Nós temos casos de pessoas que nunca trabalharam com vendas, mas é aí que eu falo, cara. Na entrevista, a gente vê uma coisa, a fome da pessoa. Cara, esse negócio é o que me move. O cara falou, bicho, eu não sei vender, nunca vendi, mas eu garanto uma coisa. Eu vou fazer o que for preciso para performar o que vocês querem. Eu prometo dar orgulho para vocês. Meu irmão, isso aí, o cara não precisa ser vendedor depois dessa frase. Ser vendedor, exatamente. Aprendam, quando você quiser uma vaga de vendas, cara, é isso que o recrutador quer. Exato. É isso que nós queremos. Um cara que tem fome de vencer. Total. Então, não essencialmente a pessoa de vendas, não necessariamente a pessoa de mercado, e sim a pessoa que tem fome. A gente precisa sentir que a pessoa quer e que ela está alinhada com os nossos valores, né? Total. Cara, que legal. A gente vê muito isso também. Hoje, as pessoas que mais performam na nossa operação são as pessoas que realmente têm fome. Às vezes, pessoas que já tinham experiência, que já eram excelentes vendedores em outros segmentos, não performaram tão bem porque já estavam numa fase de vida um pouco mais acomodada, um pouco mais desacelerada. E você vê que às vezes você pega gente jovem com sede, com, cara, eu preciso vencer, ou galera que, pô, já deu tudo errado na minha vida, eu não aguento mais dar errado, agora eu preciso fazer dar certo. E a pessoa vai com tudo e o negócio acontece, né? Legal, cara, legal demais. E, cara, beleza. E aí essa galera entrou, então você trouxe um time legal e tudo. E quando essa pessoa entra, como que funciona? Qual que é a rotina dela? Ela entra ali, você entrega uma lista para ela trabalha essa lista de prospects dela e vai colhendo indicação. Como que funciona essa entrada? Que muita gente fala, beleza, eu contratei aqui um vendedor e eu vou fazer o que com esse vendedor? Qual que é a rotina? Como que eu coloco ele para começar a vender? Como que isso funciona? Ótima questão. Veja, o meu negócio, ele ainda tem muitos traços de negócios tradicionais. Sim. Então, 20% da minha operação é digital. Apenas 20%. Os outros 80%, cara, é o modelo tradicional. Sim. É network, é recomendação, é lista de contatos. Então, o que nós esperamos quando o consultor entra a trabalhar conosco? Primeiro, que ele aborde o seu network. Nós entendemos que isso é primordial devido as pessoas estão comprando consórcio, né? A gente está num momento muito bom. Sim. A gente nunca viveu este momento que a gente está surfando uma onda. Sim. As pessoas estão comprando e elas estão comprando de alguém. O principal medo do consultor é ele começar e daqui um pouco ele vai oferecer para o vizinho dele fala, comprei semana passada, você tá trabalhando com consórcio? A gente fala, né, você não pode ser o vendedor 007, cara, que ninguém sabe que você trabalha com consórcio. Sim. Então, o primeiro ponto é mostrar para todo mundo o que você está fazendo. Né? É mostrar, nem que seja uma reunião para você falar, olha, eu tô aqui e eu trabalho com isso. Sim. Então, ele vai para o Instagram, ele fala com o que ele está trabalhando. Então, esse é o primeiro passo. Ele precisa falar, olha, se vocês precisarem de um especialista, sou eu. Sou eu. Essa é a nossa cultura. Ele chega
e ele Já se posiciona. já se posiciona, exatamente, nas mídias sociais, com o próprio network, e ali gera muito venda. E eu digo o seguinte, essas vendas é o que alavanca ele no início. Total. Porque essas indicações dessas vendas é o que vai começar a girar o motor dele, né? Exatamente. Então, por exemplo, ele começou no consórcio. A família normalmente compra, os amigos compram. Então, dá aquela base para ele conseguir continuar pegando bagagem. E eu costumo dizer o seguinte, o vendedor, quando ele está começando, ele pode passar pelo melhor treinamento que for, ele não está 100% preparado. Não tá. Então, ele vai pegando bagagem, atendendo um amigo que ele já tem intimidade, ele pode pedir feedback sincero para o cara, o que você achou o que você acha que eu posso melhorar? Sim. Então, eu fiz muito isso. Quando eu comecei, cara, eu fui no meu network. Eles não compraram, porque o meu network não era muito bom, né? Mas eu treinei muito. Nossa, eu treinei muito, eu trabalhei muito. Então, eu atendi todo mundo que eu pude, eu estava viciado naquilo, eu queria melhorar. E é essa fome que eu digo. Total. Né? E esse processo de treinamento, vocês treinam e ele já vai atender sozinho? Vocês atendem junto com ele? Como que é esse início dele? Ótimo. Ele tem pelo menos 10 visitas conjuntas com o seu supervisor. Legal. Então, a nossa estrutura, ela consiste em consultor, supervisor e alguns cargos acima. Então, o supervisor, ele cuida do consultor. Então, quando ele é contratado, ele é destinado para um time e o supervisor fica responsável pelas primeiras vendas dele. E não somente as primeiras, muitas vezes tem cuidando dele, exatamente, tem um cara que às vezes tem uma venda maior, né? Nós fazemos operações grandes, às vezes de 20 milhões. Como que um cara que está começando agora vai quebrar uma objeção de um cliente que está para fechar 20 milhões? Né? Ele acompanha ele para fazer a venda. Exatamente. Então, ele é acompanhado até ele se sentir preparado. A gente fala que no mínimo 10 visitas ele vai ter um acompanhamento muito próximo. Depois, a gente vai soltando para ele pegando confiança também, né? Ele precisa se soltar no mercado, né? Lógico. E esse supervisor, ele cuida de quantas pessoas normalmente no time dele? Hoje, em torno de 10 a 15 pessoas. De 10 a 15 pessoas. 10 a 15 pessoas. E ele não vende, ele só supervisiona as vendas e auxilia. Ele tem meta própria também? Não, ele não tem meta. Apesar de a gente nunca para de vender, né? Sim, eu lembro que eu fui supervisor, cara, eu continuava vendendo, mas não é o foco dele. Não tem meta, não é acelerar a venda do time dele. Exatamente. O que ele é cobrado é sobre o time. Sim. Tanto é que as vendas individuais dele nem conta para o ranking. Nós temos um ranking de premiação entre supervisores. As vendas próprias não contam para o ranking. Eu quero saber o que o time... O que você está produzindo de venda nova? Porque a tua eu já conhecia. Sim. Né? Porque para ele virar supervisor, ele já era um bom vendedor. Exatamente. Então ele precisou passar pelo processo. Eu já sei que ele vende. Eu não preciso... Não precisa me provar mais que você vende. Sim. Agora eu quero ver teu poder de gestão. Que legal. Que legal. E aquele negócio que eu vejo vocês fazendo lá, vocês pegando o cara de super-homem lá e levando ele para ele quando ele vende. Como que surgiu isso? Como que vocês fazem essa brincadeira lá? Cara, que legal. O nosso ambiente é muito descontraído. Sim. Né? É extremamente descontraído. Então, ao mesmo tempo, não é bagunçado. Nós temos momentos onde nós comemoramos. Né? Então, esse é um dos momentos que nós comemoramos. Então, a primeira venda de 1 milhão do consultor que ele começa novo, eu mandei fazer um capacete, cara. Tá escrito 1 milhão, né? Ele coloca esse capacete, todo mundo começa a bater na mesa, e o pessoal ergue a pessoa e leva ela pulando até o super-herói, né? Exatamente. Cara, é uma energia bem bacana, porque isso é muito bacana para a nossa cultura, uma cultura que comemora resultado, uma cultura que busca... A nossa régua é alta, então, para o cara ficar no número 1 do mês, cara, ele tem que suar, ele tem que trabalhar. Então, quando ele vê, por exemplo, o cara acabou de começar e vendeu 1 milhão, e o cara que não vendeu 1 milhão ainda, ele vê todo esse movimento e ele fala, cara, eu quero também, eu preciso vender meu 1 milhão logo, que eu quero fazer isso daqui para eu postar. Então, acaba gerando uma energia muito bacana. Que legal. Então, nós temos várias culturas, assim. A nossa cultura ela é muito forte nesse sentido de comemoração. Ontem mesmo, foi com o time praticamente completo para o Batel Grill, porque nós batemos a meta, né? Eu tenho algumas métricas, né? Vendeu acima de 1 milhão e 200, tá apto para ir com a gente e tal. Que legal. Então, vai a maioria do time. Então, a gente praticamente fechou boa parte do restaurante lá, né? Que legal, que legal. Então, é muito bom essa cultura, né? Eu acho que eu sempre falo assim, ganhar dinheiro é bom e pagar bem é muito bom, mas o que mantém um bom vendedor, um bom consultor a longo prazo é a cultura, é o ambiente, né? No primeiro momento o financeiro até trava ele, mas depois, né, as pessoas que realmente perpetuam com você são as pessoas que estão aliadas com seus princípios, com seus valores e principalmente com a cultura do seu negócio, né? É isso que sustenta um negócio forte. Total, cara. E o ambiente que proporciona vendas acaba ocasionando isso. Exemplo, eu tenho pessoas que vêm de outras estruturas que faziam parte, por exemplo, de uma empresa concorrente,
vem fazer parte do nosso time. Eu tenho um exemplo clássico, uma pessoa que nunca tinha vendido mais de 500 mil. E já estava um tempo batendo cabeça, não tinha vendido mais de 500 mil. Quando veio para a nossa estrutura, começou a performar acima de 3 milhões. Então, é um ambiente puxando você para cima, te mostrando uma rotina, né? Então, nós temos não somente um caso, como vários casos desses, de pessoas que vêm de outra estrutura e conosco começam a performar muito mais, por conta dessa cultura, cara. Sim. Cultura de resultado. Total. E hoje, dentro da estrutura de vocês, como que você escolhe indicação? Que é uma dúvida que muita gente tem. Cara, mas indicação, não sei colher indicação. Então, vocês escolhem do cliente só que comprou? Vocês escolhem também do cliente que não comprou? Como que funciona essa dinâmica? Esse é um gap que a galera tem muito. Ótima pergunta, cara. A gente parte da premissa que o não a gente já tem. Sim. E o medo do vendedor... Eu não sei qual é o medo do vendedor em pedir indicação, sendo que ele já tem um não. Sim. Se eu não pedir, eu não tenho indicação. Sim. Então, aquele negócio... será que eu vou parecer chato, meu irmão? Qual que é o problema? Os boletos vão chegar no fim do mês. Exatamente, os boletos chegam. Não vão perguntar se foi chato ou não para pagar o boleto, né? Então, é aquele negócio... Eu costumo dizer o médico. O médico que... Quando ele está numa mesa de cirurgia, ele acaba perdendo o paciente. Cara, ele é obrigado, ele sai de lá e ele fala para a família, ele é obrigado a avisar a família, é papel dele. Sim. Cara, eu tenho certeza que ele odeia fazer isso. Ele odeia fazer isso, mas é obrigação dele. A indicação é a mesma coisa, meu irmão. Eu não quero saber se o vendedor gosta, se, vou achar chato. É tua obrigação pedir indicação. Total. Ou não, você já tem e é obrigação tua. Sim. Então, a gente tem uma cultura de pedir, de fato, pedir indicação. Legal. Sam, antes ou depois da venda? Em todos os momentos. Não vendeu, me indique pessoas que você acha que tem perfil. Se vendeu, aí é obrigatório mesmo. Aí você vendeu, cara. A pessoa confiou em você a ponto de comprar de você. Você é obrigado a pedir indicação dessa pessoa. Né? Mas antes também. Por quê? Você não vendeu. Você nunca mais vai ver essa pessoa. Sim. Se você conseguiu, às vezes, passar a tua mensagem para ela, você conseguiu mostrar valor no produto, só que ela não está pronta naquele momento, porque acontece muito isso. Sim. A pessoa gostou, fala, cara, eu gostei muito. No momento de compra dela, né? Exatamente, não estou no momento de compra, mas gostei muito. Você conhece alguém que está nesse momento de compra? Então é a hora de pedir, né? Esses dias eu vi um vídeo do Flávio Augusto, eu falei, cara, Flávio Augusto me copiou total, né? Ele falando sobre isso, eu falei, cara, eu faço exatamente isso há 10 anos. Há 10 anos. Eu dou treinamento sobre isso há 10 anos. Uhum. Olha só, cara, a estratégia. Depois que eu termino o atendimento, ainda mais antigamente, né? Que antigamente era presencial. Sim. Hoje em dia a operação boa parte é digital, né? As vendas, mesmo que tenha na estrutura, é feito digital. Sim. Né? Por exemplo, a boa parte da minha venda é de network. Sim. Mas a pessoa não vai lá na loja para fechar. Sim. Então, ele fecha a distância, mesmo sendo do próprio network. Antigamente, não, cara. Para fechar o negócio era presencial. Então, é o seguinte, abre na nossa conversa aí, por gentileza. Você tá vendo esse maisinho aqui, ó? Aqui tem contatos, olha. Você compartilha contatos comigo. Então, é só você clicar. O que eu entendo, tá? O que a administradora entende? Eu preciso prestar conta desse atendimento. Então, se você me indicar 10 pessoas, significa que o atendimento foi ruim. Acima de 10 a 15 foi bom e acima de 30 é excelente. Você pode avaliar meu atendimento, por gentileza? Cara, nossa, na cara de pau. Na cara de pau. E, cara, eu cansei de clientes passar a agenda inteira para mim. Eu cansei. Inteira. Ele falou, vou selecionar todo mundo aqui. Claro que ele passar a agenda inteira continua sendo contato frio, mas aí entra a estratégia. Cara, na hora, ligava o gravador do celular e falava, deixa eu te perguntar. Sei lá, o cliente passou 10 pessoas. O Marcos, o que é teu? O Marcos, cara, é muito legal o cliente. Muitas vezes ele passava a vida do Marcos inteira para mim. O Marcos é herdeiro e não sei o quê, gasta dinheiro na balada. Eu cansei de escutar isso. Sim. Então, quando eu ligava, ficava muito mais fácil ligar. Já tinha todo o rapó ali pronto, né? Exatamente. Então, eu tinha todos os dados da pessoa. Então, quando ela passava 10, eu colocava para gravar, pedia autorização e começava a perguntar isso aqui. E esse daqui? Porque, cara, se você começar a anotar, não dá para anotar todos os detalhes. Sim. Aí você qualifica ele muito melhor, você já entra assertivo, né? Total. E aí você manda mensagem pro cliente, fala, eu tive com um Pedro aqui, tal. Exatamente. O Pedro me recomendou você. Rapaz, inclusive, ele falou para mim que você tem um filho, né? Ele comentou que como você tem um filho, cara, inclusive o Pedro fez o consórcio pro filho dele. Cara, brilhou o olho dele, pensar no futuro do filho dele. Como ele comentou que você também tem filho, pode fazer muito sentido para você. Que legal. Então,
Você já tem uma conexão, por quê? Porque você tem dados. Como que você liga para o Pedro, por exemplo, e não sabe se o Pedro tem filho, se o Pedro trabalha, se ele ganha bem? Então, claro, não é todo mundo que vai fazer, não dá para se iludir. Sim. Mas veja, o não você já tem. Eu parto sempre dessa premissa. Se de 10 pessoas que eu pedi, uma me passar 10 contatos, era 10 contatos que eu não tinha, e que eu vou vender, que vai ramificar mais vendas. E que eu fiz de amigo e conexões fazendo isso, meu amigo, é fora de base. É muita coisa mesmo. Então, a pessoa que sabe explorar isso nunca fica sem lead. Se cada cliente que você atende, você gera pelo menos mais 3, você concorda? Se você atende 20 pessoas na semana, você tem mais 60 para abordar na próxima semana. Total. Então, é uma máquina que nunca para. E quando as pessoas entendem isso, nunca mais vai reclamar que não tem lead. Nunca mais, né? E eu sempre digo, né, cara, a conversão do lead que vem de indicação, ele é muito maior do que o lead do digital, ele é muito maior do que qualquer tipo de outros leads, né? Quando ele tem uma indicação forte, a pessoa fala, cara, realmente eu gostei do produto, é diferente, né? Total, total. Ainda mais se você utilizar uma técnica que a gente gosta muito, que é a diferença entre indicação e recomendação, né? Você pedir para essa pessoa mandar uma mensagem. Sim. Porque para mim funciona muito quando eu tô na outra ponta também. Sim. Esses dias aconteceu comigo. Um amigo meu me falou, Sam, seguinte, me ligou. Cara, um amigão meu vai te ligar aí. Atende ele para mim, cara, por favor. Ele tem uma coisa bem legal que você vai gostar. Foi quando eu fechei para ir lá num curso aqui em São Paulo. Eu sou de Curitiba, falar lá, mas agora eu tô aqui. Mas eu comprei um curso de 30 mil reais para ficar 2 dias numa imersão através de uma recomendação que foi assim. Um amigo meu falou, atende ele aí, cara, dá atenção que o negócio é bom para você, você vai gostar. Que legal. Bom, eu atendi e fechei negócio. Então, por que a gente também não faz isso? Pede para o cliente, liga para ele, ou manda uma mensagem, ou encaminha esse áudio, né? Faz alguma coisa que vai me trazer uma proximidade, que vai ficar mais fácil eu chegar nesse cliente, né? Então, facilita isso funciona muito a venda, né? Muito. E uma objeção que a galera dá muito é assim, cara, e quando eu vou pedir indicação e o cliente fala assim, eu te dou o dia que eu for contemplado. Como que você contorna essa objeção? Você já deve ter ouvido ela algumas vezes. Já. A gente ouve muito essa e várias outras. Vou passar depois, né? Mas essa de passar quando é contemplado, muitas vezes o cliente vai bater o pé e não vai querer passar, né? Deixa eu ver primeiro acontecendo para depois... Isso é comum. E assim, é entender que alguns vão colocar uma objeção e não vão passar mesmo. E tá tudo certo. Mas, de novo, vamos partir da premissa que o não eu já tenho. Eu vou insistir para esse cara. Lógico. Eu vou insistir. É lógico. Eu falo, poxa, você vai deixar de ajudar várias pessoas que também podem ter, né, acesso a esse mesmo acesso de conteúdo que você teve agora para esperar a contemplação. Contemplação pode acontecer hoje, mas pode acontecer daqui 5 anos, 6, 7, 8 anos. Você vai esperar 8 anos para me recomendar? Eu não te provei que se contemplar em 5 anos é muito bom? Né? Mesmo que isso, se acontecer em 5, 6 anos, 7 anos, é muito bom para você, independente de quando for contemplado. Sim. Você vai esperar 8 anos para mim. Vamos supor que demore 2 anos, não faz muito sentido, né? Sim. Então, eu vou tentar converter isso, porque o não eu já tenho. Agora, o vendedor que acha, você é invasivo, vai ser chato eu insistir, meu irmão, você não tem esse direito, é tua obrigação. Você é vendedor. Você é vendedor, Senão muda de profissão. Né? Exatamente. Né? Você precisa de leads para trabalhar a próxima semana. Sim. Senão você vai ter um resultado medíocre, vai continuar tendo um resultado ruim porque você tem medo de pedir indicação, eu acho invasivo, né? E tem aquela frase, né? Vendedor bonzinho não vende, meu irmão. Exatamente. Não vende. Não Então, vende. vou invadir a privacidade, para com isso. Você precisa pegar a indicação e pronto, acabou, né? E Sam, quantas reuniões por mês você acha que um consultor precisa fazer para ter bons resultados? Cara, eu vou me balizar por mim. O meu tempo de consultor. Eu fazia em torno de 30 reuniões por semana. Por semana. 30, 25. Então, minha média era de 25 a 30. Pelo menos era o que eu colocava na agenda. Né? Se ia cumprir ou não, normal você ter um no-show, né? Sim. É normal. Eu acho que saudável hoje, cara, tem que ter pelo menos, na minha visão, pelo menos... Cara, vamos lá, 3 por dia, pelo menos. As 15, 20 realizadas na semana, pelo menos. Exatamente. E a grande questão é que hoje o vendedor ele coloca 3 reuniões na agenda e ele acha que aquelas 3 reuniões vai fazer milagre no mês dele. Cara, porque venda é matemática. Sim. Venda é volume de negócio que você coloca no funil. Exatamente. E quando o vendedor entende isso, ele entende que tem que fazer volume. E o que eu vejo de consultor que não faz nem um pouco de volume fica...
crendo no milagre, coloca Apareceu duas um reuniões. contratão alto aí, Exatamente. vai salvar meu mês. Ele acha que com 2 reuniões na semana, ele vai ter um mês bom. E não vai, meu irmão. Não tem como. 2 reuniões é por dia, ainda é pouco. Eu acho que 3 é saudável por dia. É. Muita gente pergunta pra gente, cara, qual que é o segredo do consórcio digital? E eu falo pra todo mundo, volume de reunião. Se você não tiver 80, 100 reuniões no mês, 20, 25 na semana, nem a minha melhor vendedora vai conseguir ter resultado. A nossa vendedora ali, todos que vendem acima de 8, 10 milhões, eles têm uma taxa de conversão de aproximadamente 22% a 25%. Então, a cada 4 reuniões, ela fecha uma reunião. Então, eu falo, cara, para ela vender 10 milhões, num ticket de 500 mil ali que a gente vende mais imóvel, ela precisa de pelo menos 20 contratos no mês. Então, se ela não fizer 80, 90, 100 reuniões, ela não vai conseguir vender. Se ela fizer 30 reuniões no mês, na conversão de 20%, ela vai fazer 6 contratos, vai vender 2 milhões e meio, 3 milhões. Então, assim, o fluxo de reuniões, na minha visão, é o que realmente faz a pessoa ter resultado, né? Perfeito. E essa é a mágica de ter dados, né? Essa é a mágica de você ter os dados. Se você não tem esses dados, e a grande maioria dos vendedores não tem esses dados, ele não sabe quantas reuniões ele precisa fazer para quanto ele precisa fechar. Uhum. O grande problema do vendedor de consórcio é funil de vendas, não conhecer os seus próprios números, não ter as métricas bem desenhadas. Sim. Ele não sabe, ele fica perdido. Tá, para eu vender 5 milhões, você tem que fazer a conta reversa. Tá, Sim. qual que é a sua conversão? Quando chega na reunião, quantos por cento você converte? Quando chega o lead, quantos por cento chega na reunião? E qual que é a média que você acha uma boa média de taxa de conversão de reuniões realizadas para um vendedor, das reuniões realizadas para contrato? Qual que você acha que é uma boa média para ele falar, cara, se eu atingir isso, eu estou performando legal? Eu vejo que pelo menos 50% das reuniões que ele faz, ele é capaz de... Se as reuniões forem bem direcionadas, ele consegue converter. Bem eu acho um criadas. número muito bom. Tá. 50% eu acho um número muito bom. Tá. Mas, assim, um número mínimo, assim, que você fala, cara, pelo menos 20% você tem que converter, pelo menos 15%. Qual que você acha que é uma boa? Cara, um mínimo, 20% na minha visão, vai? 20%. Das reuniões que você realizou tem que virar contrato. E aqui a gente cai em uma outra questão, né, que é o atendimento. Cara, atendimento é uma questão que eu vejo que a minha visão, eu fui vendedor por muito tempo, né? E para mim o grande segredo do atendimento é a conexão que eu tenho com o cliente. Total. Quanto mais eu consigo me conectar com esse cliente, maior minha chance de conversão. Então, é muito difícil o cara sentar comigo e não fechar. Por quê? Porque eu consigo me conectar com a pessoa de um jeito Total. maior do que a grande maioria. Por quê? Eu já vi na prática, consultores. Quando eu comecei no consórcio, eu fui acompanhar um vendedor, né, para aprender. Eu fui para aprender. Eu falei, cara, posso ir com você nessa reunião? Ele falou, não, pode, vou lá fazer reunião. E era na casa da cliente. E eu fui junto com ele, há 10 anos atrás. Eu juro para você, ele chegou, olá, tudo bem? Bom, o consórcio, eu olhei aquilo e falei, não, peraí, cara. Eu era novato, mas falei, peraí, o que ela faz? Vai fazer um raponão, não vai se conectar, não vai... Exatamente, o que ela faz, o que ela gosta de fazer, e aí, cadê o ponto de conexão? Você não encontrou nenhum ponto de conexão. E depois disso, para mim, foi um grande aprendizado do que não fazer, né? Então, eu utilizei esse exemplo, cara, para minha vida. Eu falei, não, o quanto de tempo que for necessário investir em rapport, em conexão, eu vou investir. Total. Então, eu vejo que a conversão ela pode ser muito mais alta quando você consegue verdadeiramente se conectar com o cliente, investir tempo nisso, né? Então, existem algumas técnicas para isso, né? A pessoa fala, poxa, mas eu não sei nem por onde começar. Cara, primeira coisa, você vai atender um cliente de uma cidade. Pesquisa sobre a cidade, veja o que tem naquela cidade, pergunta alguma coisa da cidade. A primeira coisa que eu pergunto, eu falo, rapaz, por exemplo, o cliente é de Minas Gerais. Já puxa o sotaque de Minas Gerais também. Cara, você tem que incorporar o personagem, você tem que se conectar. É obrigação do vendedor se conectar. Então, o que eu sempre aconselho? Pesquisa sobre aquela cidade. Sim. Pesquisa sobre alguma coisa daquela cidade. Pesquisa sobre a região. Se você já foi, melhor ainda, né? Eu tenho algumas coisas que eu gosto muito de fazer, que eu sempre tento puxar, às vezes, só para ver se o cliente, né, tem aquele ponto de conexão. Por exemplo, eu gosto muito de pescar. Cara, eu amo pescar, vou para a Amazônia várias vezes, eu sou pescador. Se o cara pesca, meu irmão, eu tô feito na vida. Eu vou mostrar a foto dos peixes que eu peguei. Acabou. Então, o que o vendedor precisa fazer? Achar esse ponto de conexão. Às vezes é futebol, né? Às vezes é, sei lá, um gosto em comum, um time em comum. Então, precisa ter essa conexão. Vou dar um exemplo para você o que aconteceu uma vez. Cheguei no atendimento.
presencial também, Sim. fui atender na casa da cliente. Ela me convidou para entrar e na época, meu irmão, era tudo presencial. Sim. Não existia esse negócio. E eu não fazia filtro nenhum. Eu ligava, estava aprendendo também, né? Olá, tudo bem? Você se cadastrou no meu anúncio sobre consórcio? Ah, sim. Como que tá a tua agenda hoje às 5h30? Era assim, eu não perguntava nada e eu ia. Então, eu não tinha filtro nenhum. Sim. Então, eu fui atender essa cliente. Cheguei lá, me convidou para entrar, entrei no sofá. Meu irmão, a hora que o marido dela chegou, ele me viu lá, acho que ele não estava esperando. Cara, esse cara fechou a cara de um jeito. Mas de um jeito, me olhou assim... Eu falei, ixi, fechou o segurei no sofá, falei, ixi, rapaz. E o cara ficou me olhando. Meu irmão, foi muito difícil. Foi a conexão mais difícil que eu fiz. Porque esse cara não me dava abertura para fazer conexão. Acho que ele ficou bravo, não estava me esperando, ficou bravo com a esposa, sei lá o que aconteceu, mas o cara não deu abertura. Mas eu consegui, em um momento eu consegui abertura, porque eu fico tentando, né? Você vai, volta, ele... Tá, mas fale como que é esse consórcio, então, como que funciona? Cara, não pode ceder para o cliente. Se o cliente chegar para você direto e falar como que funciona esse consórcio, o que eu fiz? O que eu sempre fiz? Falo, olha, nós realmente vamos ter muito assunto para falar do consórcio, eu sou especialista, tenho X anos de experiência em consórcio, mas antes de mais nada eu queria conhecer um pouquinho você, conhecer, né? O que você faz? Trabalha com o quê? Né? E eu vejo que, poxa, eu trabalho em alguma coisa, tenta um ponto de conexão, precisa existir. E esse cara falou para mim que ele trabalha agrônomo, nem era agrônomo, fazendeiro e roça, essas coisas. Na hora eu falei, puxa vida, tirei a carta do bolso, falei, meu irmão, eu sempre quis saber como que é a rotina de alguém que trabalha com máquina. Como que é, cara? Qual que é o teu trabalho? Cara, o cara começou a falar do trabalho dele e se abriu comigo. Que legal. Então, as pessoas gostam de falar sobre elas. As pessoas são carentes, elas gostam de ser escutadas, né? Elas gostam. E talvez... Há tanto tempo ninguém perguntava isso pra ele. E eu perguntei, eu me interessei pela vida dele. E ele começou a falar, cara, pô, no final a gente tava dando risada. Sim. E foi difícil, porque ele não dava abertura. Ele, o tempo todo, querendo ir pro produto. E eu falei, cara, eu sempre tive isso. Eu não vou começar a falar do produto sem antes tentar me conectar. Pode ser que eu não consiga. E não é uma regra absoluta. Pode ser que o cliente não dê abertura mesmo. Sim. E ele vá direto. Mas a minha obrigação é tentar. Por quê? Eu sei que a chance do fechamento, se eu fizer uma boa conexão, uma boa qualificação, mas uma boa conexão com o cliente, a chance da venda é muito maior. Sim. Por isso que, para mim, a conversão é alta. A minha régua de conversão é alta. Sim. Porque quando eu vou atender o cliente, a chance de eu vender é muito grande, por conta dessa conexão que eu acabo criando. Daí a gente vem com um bom produto, uma boa administradora, boa credibilidade. Então, é todo combo, né? Mas a conexão tem um peso muito grande, cara. Muito grande mesmo. Total, cara. E eu concordo completamente. Eu sempre falo o seguinte, né? Quando a gente vai treinar os nossos vendedores, eu falo para eles, cara, primeiro o cliente compra você. Depois o cliente compra a empresa e por último o cliente compra o produto. E eu sempre digo isso porque eu quando ligo pro meu consultor lá do BTG, eu falo assim, Mateuzinho, ele fala, Pedro, cara, tem um investimento legal para você aqui. E eu falo, maravilha, qual a rentabilidade? Pode aplicar. Por quê? Porque eu confio nele, eu sei que ele é um cara que entende o meu perfil de investimento, eu confio no BTG, que eu sei que é uma empresa séria, e por último eu confio no produto. Perfeito. Então, quando a pessoa foca muito em produto, ela gera às vezes mais objeção do que o cliente precisava ter de objeção e ela mesmo confunde a cabeça do cliente. Então, cada vez menos eu falo de produto nas nossas reuniões. A gente fala do objetivo e eu sempre falo, cara, ninguém sai de casa querendo comprar um consórcio. É isso. A pessoa quer a casa própria dela, quer o carro próprio, quer um imóvel que vai gerar renda, quer vender a carta e ganhar um dinheiro. Ela quer o benefício que o consórcio faz. Legal. E o consórcio é só uma ferramenta que leva ela do ponto A ao ponto B. Então, quando você entende aonde é o ponto B, aonde que ela quer chegar, o consórcio, ele se vende como uma ferramenta, né? Perfeito, cara, perfeito. É isso, justamente isso. E é bacana que muitas vezes, se você faz bem esse trabalho, o cliente vem direto pro fechamento. Exato. Ele nem vem as objeções, cara. Primeiro, que você, como um bom vendedor, já antecipou todas, né? Às vezes não consegue 100%, mas você antecipou boa parte das objeções que viriam e o cara já vem, tá, mas beleza, essa parcela, como que a gente faz para fechar? Sim. Eu falo que nos meus fechamentos, cara, o cliente pergunta como que a gente faz para fechar, a grande maioria. Sim. Porque é difícil eu falar, vamos fechar. Primeiro que não se fala vamos fechar, né? Nunca. Primeiro que não existe vamos fechar. Se tem algum vendedor aí falando vamos fechar, tá totalmente errado, né? Passa CNH, qual crédito você quer. Seu nome é da esposa. Exatamente, né? Técnica de fechamento é totalmente persuasivo. E aqui também tem outro detalhe, muita gente não sabe fechar a venda, cara. Faz tudo certinho, Na hora mas de fechar, não sabe matar, não sabe fica boa titubeando.
sabe? Fica com medo de fechar, meu irmão, já tá feito a venda. Se você fez um bom atendimento, uma boa conexão, antecipou as objeções, passou confiança e credibilidade, meu irmão, só chutar pro gol, né? Exato. E as pessoas têm dificuldade em fechamento. Vocês fazem venda em uma reunião, em 2 reuniões? Como que é mais ou menos a estrutura? Ótimo. A gente faz muita venda em uma reunião, sai a grande maioria das vendas em uma reunião, e algumas vão 2, 3 reuniões, depende muito do perfil do cliente, né? Legal. Mas boa parte sai na primeira reunião. Legal. É que o meu time, cara, como eu disse, né? 60% das nossas vendas é para network. Então, é network que eu conheço em algum evento, ou é um network que eu já tenho. Então, já existe a relação pronto, de confiança. né? Ele vem para fechar a venda, né? Mas o lead, falando do lead que vem através de investimento em tráfego pago, a gente tenta fechar na primeira, sim. A gente já vai diretamente, entende o projeto, já estrutura e já fala, para você, na minha visão de especialista, o melhor cenário para você é isso daqui, porque encaixa dentro da tua realidade financeira, como você me passou, eu consigo mapear e já fechar, né? Mas de vez em quando vai 2, 3 reuniões, dependendo muito do cliente, né? Depende muito, né, do cliente. E eu sempre digo isso, né? A galera pergunta, cara, se fecham em uma, em 2 reuniões, eu falo, cara, depende da temperatura do cliente. Se ele estiver pronto para consumir na primeira reunião, lógico que a gente vai fechar na primeira reunião. Mas tem clientes que demoram um pouco mais para tomar a decisão, né? E uma coisa que eu sempre faço quando o cliente pede mais de uma reunião é fazer um micro comprometimento com ele. Então, João, cara, se a gente fizer a nossa próxima reunião, você está pronto para bater o martelo nela? Ou de 0 a 10, quanto que você está pronto para a nossa próxima reunião a gente já avançar e já fazer a contratação? Por quê? Porque nesse momento, na hora que você fala de 0 a 10, quanto que você está pronto para na nossa próxima reunião a gente já bater o martelo? Ele vai te falar assim, 8. E o que falta para a gente chegar no 10? O que falta para a gente fechar? É a sua esposa? Não, é porque eu quero avaliar outro tipo de investimento. A parcela está muito alta. Então, assim, muitas vezes os vendedores, eles não dão a abertura para o cliente dar as objeções. Então, a gente sempre fica testando pescar essas objeções, porque às vezes o cliente não está fechando por uma besteira. A parcela de 1.500 está cara, ele queria uma de 1.200 e ele deixa de fechar porque ele não se sentiu, às vezes, com abertura para te dar essas objeções, né? Exatamente. A grande questão que eu sempre digo para o time é o seguinte: descubra a verdadeira objeção. Qual é a raiz do problema? Exatamente. Né? Tem uma objeção. Se o cara não está fechando, tem uma objeção, está oculta. Mas, normalmente, o cliente não fala. Né? Sim. Então, tem que provocar essa objeção, né? O que é? Preço? O que falta? É isso mesmo que você acabou de falar. Vai conversar com a esposa, precisa... Daí entra a pré-qualificação, né? A gente, muitas vezes desmarca a reunião quando o cara não está com a esposa, porque ele precisa estar com a esposa para tomar a decisão. Senão a gente fica perdendo tempo, né? É lógico. E eu sempre brinco assim, né? A gente sempre pergunta, cara, você é a única pessoa que toma as decisões financeiras? Tem mais alguém que toma as decisões financeiras com você? Aí o cara, não, só eu que tomo mesmo. Legal. E você é casado? Sou. Tem certeza que é você que toma as decisões financeiras? Não, ele acha que ele toma, né? Ele acha que toma. É verdade, cara. E é bacana fazer essa pergunta. Essa é uma pergunta de qualificação muito boa, porque a tendência é ele não se contradizer. Sim. E se ele se contradizer, você pode perguntar para ele, poxa, às vezes antecipar. Eu não gosto muito de confrontar o cliente, eu gosto de antecipar. Então, o que na hora do fechamento o vendedor pode fazer, o consultor pode fazer? Bom, você falou para mim, Pedro, que você que toma a decisão, né? Cara, isso é muito bom, porque a gente consegue tomar essa decisão agora. Eu consigo escolher aqui, inclusive já estou na tela aqui. Então, você consegue usar antecipar isso. Porque eu não gosto, por exemplo, falar, vou falar com a minha esposa. Pô, você não falou que você tomou a decisão? Eu não gosto desse tipo de venda agressivo. Sim. Eu, particularmente, no nosso negócio, eu acho que não funciona muito. Funciona. Porque o nosso negócio tem retenção. É um negócio que ele vai pagar por vários meses. Se ele toma essa decisão na pressão, porque o vendedor pressionou ele contra a parede, meu irmão, a chance desse cara te dar problema de retenção é muito grande. Então, eu prefiro muito mais uma questão consciente, né? Então, eu não costumo pressionar o cara, não confrontar ele, mas eu antecipo para ele ver se ele, de repente, não usa essa e me traga a verdadeira objeção. Exato, e eu acho que isso faz muito sentido, né? Porque, assim, o consórcio ele não pode ser uma venda de impacto, porque é uma decisão de 10, 15, 20, 30, 20 anos que a pessoa vai estar tomando. Então, assim, cara, não é uma venda que a pessoa vai comprar um carro aqui e amanhã ela, pronto, já comprou. Ela tem que pagar todo mês para manter a tua adimplência, para manter a tua retenção. Então, você tem que fazer uma venda consciente. E a gente sempre orienta os nossos consultores, cara, o
cliente não está pronto para fechar agora, não pressiona para ele fechar agora. Porque senão ele vai fechar e ele vai cancelar. E isso acontece às vezes. Você vê que o cliente não está ainda no ponto de fechamento, o consultor bota pressão e aí antes da própria assembleia ele já fala, não, eu quero cancelar, não vai dar para seguir, tal. Né? Então, eu acho que é você manter o nível certo. Se você afrouxa demais, você perde o cliente. Exato. Se você pressiona demais, você faz uma venda que às vezes vai cair. Então... Exato. E, cara, existem várias estratégias que nós utilizamos para ter esse micro comprometimento do cara, como você falou. Uma estratégia é o seguinte, poxa, eu vou dedicar um tempo da minha agenda aqui para te atender. Então, pô, é um tempo da minha agenda. Outra coisa, estou com uma oportunidade, eu não sei se vocês usam essa, eu uso demais. E realmente é uma oportunidade. Sim, tem aquele grupo às vezes está fechando, tem pouca vaga, o cara vai perder de fato aquela oportunidade. Então, o vendedor tem que saber vender isso de uma maneira que o cara sinta que está perdendo alguma coisa se ele demorar para tomar essa decisão. Total. E quando você sabe colocar isso de uma maneira bacana, você acaba tendo esse micro comprometimento do cara. Total. Às vezes faltava só um empurrãozinho para ele fechar, e ele fala, poxa, tô tendo uma vantagem. Porque o cliente, ele quer se sentir tendo uma vantagem. Total. Conseguir um grupo... Ele vai se gavar pros amigos. Sim. Aí eu consegui... Não sei se já reparou que às vezes o cliente chega, poxa, eu consegui um negócio sensacional. Pô, o cara fez isso pra mim, lá me colocou num grupo X. Então, ele tem que sair com essa sensação que ele fez um excelente negócio. Sim. Se ele achar que, pô... Então, se eu tivesse entrado lá no site da administradora e tivesse fechado a mesma coisa, ele não pode ter essa sensação de, pô, só fiz um consórcio. Sim. Eu fiz um bom consórcio, num bom grupo, peguei uma boa oportunidade, pô, foi estudado o grupo para mim. Ele tem que sentir isso, Sim. né? Para ele manter. E esses micro comprometimentos que, poxa, eu reservei uma cota num grupo aqui para você, que as pessoas estão disputando essa cota. Sim. Vai ficar no meu sistema só até amanhã. Você consegue me dar esse retorno amanhã? Sim. Esse tipo de coisa não acho que é pressão de venda, ser agressivo na venda. É realmente ver se o cliente quer ou não quer, porque às vezes, cara, ele fica te enrolando por meses. Sim. E às vezes você se tira do pipeline. É lógico. Coloca pra geladeira, meu irmão, e acabou. Deixa lá, fazendo o fluxo para sempre, né? Porque a gente fala, nunca joga o lead. Para sempre, a cada 30 dias vai ficar recebendo algum tipo de impacto, né? Exato. E por quanto tempo que vocês ficam trabalhando a base de vocês? Como que funciona essa rotina de trabalhar a base? O cliente desistiu, vocês reagendam uma data para falar com ele? Como que funciona isso? Ótimo. Nós temos uma cadência de contatos, tentativa de contatos. Nós tentamos 15 vezes falar com esse cliente. Tá bom. Tem vários estudos que comprovam que o cliente não fecha no primeiro, às vezes nem responde no primeiro. Eu sou um cliente péssimo. Cara, eu sou um cliente péssimo. Eu como cliente, sou péssimo, cara. Tem gente que me manda mensagem várias vezes. E sabe o que é o pior? Aí que eu tiro a principal lição. Eu quero o produto. E eu não respondo. Só que eu quero, eu preciso. Faço muito. E sabe o cara que fecha comigo, meu irmão? O cara que fala, Sam, tô te mandando aqui o contrato, só vê se tá tudo certinho, tô pagando o boleto aqui pra você, depois você só me reembolsa. Cara, eu falo, tá bom, irmão, top, tá bom, acabou. Era tudo que eu queria. Era tudo que eu queria, porque, cara, a gente não tem tempo, a gente vive numa era que nós não temos tempo. Sim. Eu tenho agenda extremamente escassa, você também tem. Então, se ficar muito moroso o negócio, acaba que a gente não fecha. Então, mandou uma mensagem. Eu tenho exemplos, cara, de empresas grandes, que fazem 1, 2, 3 follow-up comigo. Eu fico fazendo teste, falo, vamos me cadastrar, vamos ver até onde que o vendedor vai. Sim. E existe um terceiro contato. Algumas vezes é teste, algumas vezes eu quero. Eu me cadastro porque eu quero. Ninguém se cadastra porque não quer. Pelo menos ele quer saber o que é. Sim. Né? Se eu me cadastrei, cara, eu dei o direito da pessoa me perturbar, entre aspas, até eu bloquear ela. Exatamente. Então, é esse o conceito que eu teve. Até quando a gente fica tentando? Cara, até ele me bloquear, meu irmão. Até ele me bloquear. Outro dia aconteceu a situação, a gente recebeu uma cartinha do Procon lá na empresa e o cara lá falando assim, ele já me abordou por 6 números diferentes, não para de me abordar e tal. Cansei, não aguento mais e tal. Aí eu cheguei, chamei o time todo. Vamos analisar esse cliente aqui. Ele em algum momento falou que não queria o nosso produto? Não, só não respondeu. A gente trocou vários SDRs e abordou ele de vários números? Sim. Maravilha, vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Bate palma, ótimo. Aqui, ó, o prêmio. Assim. Mas é isso, cara. Quer dizer que o trabalho está sendo bem feito. Se o cara não disse que não quer, eu não vou parar de abordar ele. Sensacional, mas é isso, cara. Eu entendo que é isso. Ele me deu o direito de abordar ele a partir do momento que ele se cadastrou. Sim. Então ele tem, cara, follow-up infinito. Pra mim é follow-up infinito. Até ele falar, pelo amor de Deus, ele falar, não quero, não vou comprar o produto. Então, enquanto ele não tiver esse nível de sinceridade de falar, não quero, não vou comprar o produto, cara, você tem que abordar o cliente. Exatamente. Você já pagou pelo lead, você já tem aquela oportunidade, cara.
E quantas vezes que acontece da gente fechar um lead 2 anos depois? Muito. Pô, eu tô no mercado faz tempo e eu vendi por muito tempo. E, cara, eu fechei lead assim, tipo, 6 anos depois. 5 anos depois. Cara, pô, Sunny, cara, esse tempo todo você me mandando mensagem e agora eu tô no momento de compra. Deixa eu entender melhor. Pô, e vem e fecha o contrato. Sim. É um negócio que tá parado ali, meu irmão. Você coloca uma cadência automática. Hoje em dia tem várias tecnologias para fazer isso. Coloca uma cadência automática a cada 30 dias, receber um follow-up teu. Sim. E faz isso acontecer. A IA continua o atendimento, joga de novo para a base, reaquece. Então, eles têm várias formas hoje que é muito mais fácil do que antes. Antes eu fazia na mão. Eu tinha que fazer na mão, um a um. Eu sou da época que você podia mandar de 100 em 100 no WhatsApp, cara, sem bloqueio. Depois reduziu para 50, depois para 20, depois para 5 e ainda com bloqueio. Eu falei, pô, agora... Nossa senhora, a gente sofre muito de bloqueio de chip lá. Nossa senhora. Todo mundo, né? Todo mundo, é uma loucura, né? Mas faz parte. E Sam, como que funciona a estrutura de vocês ali? Os teus consultores, eles têm salário fixo? É só comissionamento? Eles vão crescendo de categoria? Como que é essa estrutura de plano de carreira, de crescimento deles? Ótima questão. Eu, particularmente, eu entrei numa estrutura 100% comissionada. Tá bom. Desde o início da minha carreira foi assim. Então, é a estrutura que eu acredito. A estrutura que eu vejo que tem dado certo. Para mim, tem dado certo. As pessoas que trabalham comigo têm dado certo. Por quê? Na minha visão, existe uma questão de mentalidade nisso. Não está nem somente a questão do salário fixo ou não. É uma mentalidade. Errado não é uma opção, né? Ele precisa fazer dar certo. Exatamente, meu irmão. O cara, ele vem e fala, cara... Quanto que tá ganhando, o que mais ganha no teu time? Sei lá, 150 mil? Fala, pô, 150 mil, o que mais ganha no meu time hoje ganha 150 mil. Ele conseguiu, também é possível para mim. Ah, quanto ganha o segundo melhor? 120, e o outro... Então, cara, se tem alguém ganhando mais de 100 mil, meu irmão, por que você não pode ganhar? Então, se a pessoa já vem com a mentalidade perdedora, achando que não é possível para ela, já não tá apta para trabalhar comigo. Porque o nosso negócio, ele tem que vir com uma mentalidade expandida. Não que não possa... ser construído isso ao longo do tempo. Mas o cara também não pode ser 100% perdedor, né? Falar, poxa, por exemplo, mínimo garantido. Ah, você vai ter 1.500, sei lá, R$2.000 de mínimo garantido. Meu irmão, você está pensando no mínimo. Como que você não vai performar nada num mercado como o nosso? Então, ele já vem com uma mentalidade perdedora. E eu não gosto disso. Então, basicamente, essa é a forma que eu penso. Tá certo ou não? Cara, não sei. É a forma que eu penso e tem dado certo para mim. Legal. Então, eu basicamente não pago salário fixo. Poderia, tranquilamente. Mínimo garantido, tranquilamente. O nosso negócio proporciona isso. Sim. Mas eu não acredito nesse modelo de negócio. Eu prefiro que a pessoa assuma o risco e venha empreender mesmo. O nosso negócio é empreender. Que aí não, dar errado não é uma opção, né? Ela precisa fazer o negócio acontecer, senão não vai. Exatamente, cara. Que legal. Que legal. E aí você vai pagando ele no mesmo fluxo que você recebe. Você vai pagando no mesmo fluxo que você recebe. Exatamente, no mesmo formato. A parte dele vai para ele, a parte do escritório, da supervisão, nós temos algumas escalas, né? Então, cada um recebe sua parte ali conforme o cliente vai pagando no mesmo formato tradicional. Sim, né? Legal, legal. Sam, show de bola, cara. Que bate-papo legal. E pra gente ir finalizando os últimos pontos aí, eu queria que você desse um conselho para uma pessoa que está começando agora, que está iniciando nesse mercado de consórcio. O que você daria de conselho para ela prosperar, para ela ter resultado, para ela realmente fazer o negócio acontecer? Ótimo. Cara, eu volto no tema inicial que eu trouxe. Sim. Eu tive todas as oportunidades de desistir. Todas. Eu tive a maior frustração que alguém poderia ter no consórcio. Você se frustrar com uma venda grande, comemorar, se imaginar... E eu poderia ter desistido naquele momento. Então, eu vejo que não só no nosso segmento, como em todos, mas vamos trazer aqui para o nosso segmento. Não é um segmento fácil, é difícil. A gente brinca, costuma dizer que o cara que vende consórcio, inclusive é uma frase tua, o cara que vende consórcio vende qualquer coisa. Porque é difícil, meu irmão, não é fácil vender consórcio. Né? É um produto futuro. Né? Claro, a gente coloca ele numa roupagem que a gente consegue mostrar e materializar isso para ele hoje. Sim. Mas muitas vezes o cara não tem todo esse conhecimento, ele vai bater cabeça, vai errar muito. Total. E vai ter várias vezes que ele vai pensar em desistir. Né? Sim. E aí que mora o grande perigo, cara. Porque é muito tentador desistir, porque é mais fácil. Sim. Pô, esse negócio não é para mim mesmo, deixa eu voltar para minha zona de conforto. Né? Total. E a zona de conforto é um perigo, é uma prisão. Total. Né? Então, para mim, eu costumo dizer que eu sou um sobrevivente, né, cara? Sim. Ter resiliência é algo que está no meu DNA. Então, a pessoa precisa ter paciência, estudar
Estudar muito, estudar muito. Eu tenho uma frase comigo que eu gosto muito, que é o seguinte: me apresente um vendedor que estuda tanto quanto um médico, que eu te apresento um milionário. Que legal. Cara, se o cara estuda igual um médico, meu irmão, esse cara vai ser milionário, porque o nosso produto e o nosso mercado proporciona isso, Sim. né? Então, a gente não nasce pronto, nós não estamos Exatamente. prontos, nós estamos Venda em é técnica, constante evolução. né? Perfeito. Então, o cara que se dedica, cara, estuda de verdade. Sim. Não é... O vendedor, ele precisa falar de igual para igual com o economista. Sim. Na minha visão, é isso. O consultor precisa ser prime mesmo, Sim. para ele se diferenciar. Senão, ele vai ser mais um vendedor, Sim. que vai ficar na média. Tem que saber debater com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Exatamente, cara. Então, quando for falar de taxa, custo efetivo, ele tem que estar preparado para isso. Tem que pegar uma HP e saber fazer conta. Total. Na minha visão, o vendedor, o consultor que vai se diferenciar é isso. Mas para isso ele precisa de muito estudo. Total. Né? Então, basicamente é isso, cara. Nunca desistir. Desistir não é uma opção. Colocar na mente que não é... É difícil mesmo. Não vai ser fácil. São poucas pessoas. Eu não conheço alguém que chegou... foi facinho para mim, foi moleza. Sim. É difícil. Sim. E vai continuar sendo difícil. Sim. Mas se você estudar, dedicar, meu irmão, o caminho é um só. É sucesso. Não tem como dar errado porque o nosso mercado proporciona isso. Total. Sam, cara, que bate-papo, show de bola. Você já era um cara que eu admirava, que eu vi o trabalho, agora que eu te conheci um pouco melhor, cara, tô te admirando muito mais. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigado por você ter conseguido aí participar do Consórcio Club com a gente, tá nesse podcast. Eu acho que quando a gente construiu esse projeto do Consórcio Club, a gente entendeu que a gente não podia guardar para a gente todo o conhecimento, toda a informação que a gente tenha. A gente precisa realmente transbordar no mercado. Por quê? Porque tem mercado para todo mundo, tem venda para todo mundo. E quando a gente faz outras pessoas prosperarem, o universo, Deus faz a gente prosperar também. Então a gente acredita muito nisso. Quando a gente montou o Consórcio Club, a gente falou, cara, a gente vai gerar o maior movimento do mercado de consórcio para vendedores de consórcio, para consultores de consórcio venderem melhor, venderem certo, crescerem de forma certa, não venderem a qualquer custo. Então a gente realmente está construindo esse movimento e tá aqui, cara, com o top 1 da Servopa, esse cara incrível, esse ser humano incrível que eu tô conhecendo agora. Muito bom ter você aqui com a gente, cara. Muito obrigado por ter aceito o convite. Pô, obrigado eu, cara. Agradeço demais o convite. Você também é totalmente recíproco, cara. Faço das tuas palavras as minhas. Admiro muito o teu trabalho, cara. O que você tem construído, essa máquina de vendas e trazer esse propósito para o nosso mercado, porque isso é propósito, não precisava fazer isso. Sim. Cara, deixa eu ganhar dinheiro, que o nosso negócio dá dinheiro pra caramba, não preciso fazer isso. Então, você se propor a ter um trabalho extra de trazer isso para transbordar na vida das pessoas de fato, meu irmão, é admirável, cara. Parabéns. Você também é um cara iluminado, um cara incrível. Cara, prazerzão te conhecer pessoalmente hoje aí. Valeu, cara. Tamo e aí, junto. Galera, então, finalizamos aí o nosso episódio aqui com Sam, da Team Lion. Muito bom esse episódio e a gente se vê na próxima. Um grande abraço a todos.